O que significa Septuaginta? Ou o que é a tal da Septuaginta? Que você que tem uma Bíblia de estudo ou que está envolvido com traduções e gosta de traduções, você já deve ter ouvido falar desse nome Septuaginta ou LXX. Vamos falar disso hoje. Eu sou o Guilherme Valete e você está no nosso canal sobre Bíblias, traduções e outros assuntos também, sempre relacionados à Palavra de Deus. E eu quero trazer de uma forma simples o que é a Septuaginta para vocês. O que significa, o que esse nome tem a ver, o que tem a ver conosco nos dias de hoje, de uma forma simples, porque às vezes ela tem tanto detalhe, todos os assuntos bíblicos, eles possuem tantos detalhes, principalmente quando vem em traduções mais antigas, tem muitos detalhes. Se você for entrar nesses detalhes, acaba ficando um vídeo um pouco mais chato e se você não souber fazer bem, que talvez seja o meu caso, ainda fica mais chato ainda. Então você tem que ver isso detalhadamente no canal de crítica textual, né? Mas nós vamos falar de uma forma simples o que é a Septuaginta ou a LXX. Então a primeira pergunta é o que é a Septuaginta ou a Ls, né? Por que Ls, né? É só um L. Ou a LXX. LXX é o número 70 no número romano. Septuaginta significa 70 no latim, né? Então nós temos lá Septuaginta ou LXX significa 70. Vamos falar depois o porquê que é 70, o que esse número tem a ver. Então, é uma tradução, a Septuaginta ou LXX é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, é a primeira coisa que você tem que colocar aí na sua mente, a tradução do Antigo Testamento, que era até então em hebraico. Você tem que pensar o seguinte, o judeu, a língua hebraica, ela é uma língua até mesmo religiosa para eles. Então, o Antigo Testamento era em hebraico. Nas sinagogas, você tinha o Antigo Testamento em hebraico. E para algumas pessoas, você ter o Antigo Testamento em outro idioma, para alguns judeus, é até uma ofensa, tá? É até uma coisa muito negativa. Então, isso a gente vai falar também aqui agora. Então, vamos lá. Coloca na sua cabeça, Septuaginta é uma versão do Antigo Testamento em grego, uma tradução do Antigo Testamento em grego. Quando? Quando que essa LXX surgiu? Eu acho que eu vou falar primeiro o seguinte, por que ela se chama 70? Tá? Por quê? Eu acho que é melhor começar assim. Então vamos lá. O nome é muito debatido. Se você for entrar nesse assunto, você vai ver que tem alguns motivos pelo qual o nome poderia ser 70, ou Septuaginta ou LXX. Mas a forma mais comum, o motivo mais comum é que a LXX, a Septuaginta, ela se chama 70 por causa do número de tradutores dela, do número de sábios ou de estudiosos que participaram da tradução dela. Alguns dizem que esse grupo, né, essa comissão de tradutores, ela foi formada por 72 homens, tá? Por 72 homens capazes de fazer a tradução. Aí você vai falar, Guilherme, por que não é 70 então, né? E 72, vamos falar também. Então, 72 homens foram requisitados para fazer essa tradução, 72 judeus. E esses homens, eles foram 6 de cada tribo. 12 tribos de Israel, 6 de cada tribo, deu 72. Na época, eu não acho que era possível você identificar corretamente as tribos, porque as tribos já tinham se espalhado ali, mas talvez tinha alguma forma ainda de você identificar quem era de cada tribo, pela genealogia, alguma coisa assim. Ou foi um número simbólico, de 6 pessoas de cada tribo, deu 72 pessoas. Então, muitos vão dizer que ela chama Septuaginta pelo número de tradutores dela. Então você tinha 72 pessoas e aí eles arredondaram para o 70. Por que eles arredondaram para o 70? Nós temos uma passagem em Êxodo 24, se você ler depois. Quando Moisés foi falar com Deus, ele foi com 70 sacerdotes. No Sinédrio, você tinha, que era a suprema corte de Israel, você tinha ali por volta de 70 ou 71 pessoas. Então esse número 70, ele representava algo para eles. Então para dar esse ar de religiosidade, provavelmente, então era 72 pessoas, coloca 70, tá? São 70 homens que fizeram para dar esse ar de religiosidade, né? Os 70 sacerdotes que subiram com Moisés, ou 70 pessoas que estavam no Sinédrio, também tinham 70 juízes, tinha outras questões também que envolviam 70 pessoas. Então, o número, provavelmente, a questão é essa. Então, 72 pessoas arredondaram para 70, e então você tem o nome de uma tradução que chama 70. Algumas pessoas vão dizer que esse nome eles têm outros motivos. Então aí, alguns estudiosos eles dizem o quê? A Septuaginta ou 70 é o nome da tradução do Antigo Testamento em grego e esquece o porquê. Então algumas pessoas vão dizer isso, mas provavelmente é pelo número de escritores que participam, de tradutores, né, que participaram dessa tradução. Outra coisa que nós podemos falar aqui, quando essa Septuaginta ela foi traduzida, ela passou a existir quando? Então, quando, né? Passou a existir quando? Não, passou a existir quando? Coloca na sua mente uma coisa. Entre
o século III e o século I antes de Cristo. Então nós estamos falando de uma versão que data antes de Cristo. Ali por volta de 285 antes de Cristo até 100 antes de Cristo, essa tradução ela foi elaborada. Parece que logo ali em 285 começaram pelos cinco primeiros livros da Bíblia, terminaram e aí foi por sequência, alguns datam bem perto ali dos 100 a.C., mas é muito difícil saber exatamente. Então o que eu faço a jogada? Faço a jogada o seguinte, de uma forma simples para nós. Coloca ali entre 300 a 100 a.C., você tem a elaboração da Septuaginta. Basicamente é isso a data dela. Ou, para ficar mais fácil, a Septuaginta surgiu antes de Cristo, fica até mais fácil de compreender. Outro ponto que é importante nós vermos aqui. Por que traduzir um livro religioso como o hebraico do Antigo Testamento para o grego? Qual que foi o motivo disso? Então, se você for para um histórico, uma questão cultural, com o avanço de Alexandre o Grande, tomando Israel, as nações, muitas nações, então a linguagem, o idioma grego, ele se espalhou por aquela região, exigindo que muitos judeus que estavam vivendo no Egito, né, o Egito estava lotado de judeus, muitos judeus estavam vivendo no Egito, então os judeus que estavam começando então a falar grego, os filhos dos judeus estavam começando a falar grego, então estavam se perdendo de forma geral a linguagem hebraica, então sentiu-se a necessidade para que tivesse uma tradução no grego. Aqui é uma questão que eu tenho que pontuar, porque há muito tempo atrás eu ouvi que quando a Septuaginta surgiu, quando ela ficou pronta, que os judeus, eles rasgaram as vestes e disseram o seguinte: agora nós temos um novo bezerro de ouro, porque foi uma abominação. A Septuaginta, para alguns judeus, foi uma abominação. Agora, para quais judeus foi uma abominação? Foi para os estudiosos? Foi para o povo geral? Eu não sei precisar, não sei dizer, e também não encontrei uma fonte. Então, eu acredito que houve uma resistência, sim, uma nova tradução vindo do hebraico para o grego, mas também tem fontes que muitos judeus começaram a usar a Septuaginta porque era o idioma que eles estavam tendo acesso novamente à palavra de Deus. Então, o povo começa, ali naquela época, Alexandre o Grande tomando toda a região, então o povo começa a falar muito grego, então você tem a necessidade de uma versão do grego para alcançar, para atingir os filhos dos judeus que eram educados com a Torá, que eram educados através da lei de Deus, né? Não tinham assim na escola, eles ensinavam em casa os filhos com a lei de Deus, então foi uma versão útil nesse sentido, tá? Então essa foi a necessidade de você ter uma tradução do hebraico vindo para o grego. E também nós temos o quê? Nós temos que na história tem um detalhe que eu também vi, que essa tradução ela pode ter surgido não pelo desejo de nenhum judeu, mas existia uma biblioteca em Alexandria, uma biblioteca com mais de 200 mil livros, e o bibliotecário, ele procurou então Ptolomeu, agora eu não me lembro se é Ptolomeu, acho que é o Ptolomeu I ou II, que era ali depois de Alexandre o Grande, quando começou o reinado dos Ptolomeus. Então você tinha ali alguns homens que se tornaram rei, né, ali no Império Egípcio, né, e você tinha ali então uma biblioteca muito grande no Egito, em Alexandria, né, e esse bibliotecário, ele falou lá pro rei: eu sei que tem um livro muito importante, que era o Antigo Testamento, e vale a pena a gente traduzir ele. E aí ele falou assim, o rei falou, seria ótimo. E aí então eles falam com o sacerdote, e aí o bibliotecário consegue montar essa comissão, e aí essa é uma ideia que existe, né? Que o bibliotecário pagou para os sacerdotes para ter essa tradução. Isso é uma possibilidade de que essa versão Septuaginta não tenha surgido pelo desejo dos judeus, mas sim pelo bibliotecário que cuidava da biblioteca de Alexandria e que queria ter o Antigo Testamento ali, uma cópia do Antigo Testamento ali. Então o sacerdote montou a comissão e fez essa tradução. Isso provavelmente, não sei se é verdade, mas é uma história que algumas pessoas contam. Se você for procurar nas fontes, essa história ela existe. Vale a pena saber, pelo menos, tá? Mas eu penso que não dá pra saber exatamente o porquê da Septuaginta. Se você sabe, coloca aí embaixo que depois nós podemos fazer um outro vídeo, tá bom? Outro detalhe. Agora entra um detalhe interessante com essa versão. Essa tradução, ela era uma tradução literal ou uma tradução formal, né? Ou uma tradução dinâmica? A gente sempre tem falado aqui de traduções que tem uma palavra por palavra ou traduções dinâmicas. O que é isso, Guilherme? Traduções formais, literais, como a ACF, LTT, King James 1611, ARC, até mesmo a contemporânea, e traduções mais dinâmicas, como a NVI, como a NAA, Almeida 21, que é um pouquinho mais dinâmica, né? E aí, não vamos falar disso hoje, vamos de uma forma mais simples.
Agora, a Bíblia, a Septuaginta, ela tinha uma tradução mais literal? Ela era uma ACF? Ou ela era uma NVI? Ou ela era uma NTLH? O que que era a Bíblia Septuaginta? Então, desde aquela época, não pense vocês que as traduções modernas, né, que a tradução dinâmica, elas surgiram nos dias de hoje. Tem gente que pensa que as traduções modernas, elas passaram a existir nos nossos dias, mas isso é um engano. As traduções mais dinâmicas, interpretativas, elas existem antes mesmo da Septuaginta. Então sempre foi uma questão, sempre foi um dilema. Ao traduzir, vamos fazer ao pé da letra, literal, ou vamos trazer um pouco mais dinâmico? Isso sempre existiu. Agora, a Septuaginta, ela era o quê? Era uma mescla. Então você tinha livros traduzidos de uma forma mais literal, na Septuaginta, como os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco era mais literal, e você tinha, um pouco seguindo mais adiante, você tinha traduções literais e traduções muito dinâmicas, a ponto de alguns ser assim. O livro de Daniel diz que tem tanto problema que nem a igreja, quando a igreja primitiva usava a Septuaginta. Quando a igreja começou a utilizar ali a Septuaginta, eles perceberam que Daniel era inaceitável, que não dava para usar Daniel. Então você tem uma tradução que tem uma mescla de literalidade com uma dinamicidade. Não sei se eu estou inventando essa palavra, eu acho, né? Mas você tinha essa mescla. Hoje, quando se traduz uma Bíblia, você percebe que tem um certo padrão, né? Ou vai ser mais literal, ou no meio, ela inteira no meio, ou mais dinâmica. Mas naquela época talvez não tinha essas regras, né? Então ela era uma Bíblia por ter vários tradutores, várias pessoas envolvidas. Então você tinha uma Bíblia que, de certa forma, pode ter ficado uma bagunça, né? Um Antigo Testamento meio bagunçado, não tinha um padrão exato, tá? Então você tinha uma Bíblia que era literal e dinâmica ao mesmo tempo, dependendo da passagem. Outro detalhe, as citações do Velho Testamento no Antigo Testamento. Então você vai ver várias vezes Paulo cita o Antigo Testamento no Novo Testamento. Só que quando você pega uma passagem, Paulo fez uma citação de um salmo. Quando você vai lá no salmo, na sua Bíblia, você percebe que a citação não tá igual. Já fez isso? Né? Você pega citações, como diz o profeta tal. Quando você vai lá na profecia, tá diferente, não é? Por quê? Provavelmente os escritores do Novo Testamento, eles utilizaram muito da Septuaginta. O que isso quer dizer? Então você tinha lá Paulo escrevendo em grego. Quando ele ia citar o Antigo Testamento, ele citava o Antigo Testamento grego. E a nossa Bíblia, ela é traduzida no Novo Testamento do grego e o Antigo do hebraico. Então não bate, entende? Então por isso que a nossa Bíblia, às vezes você vai ter uma variação da citação de Paulo com a citação de Paulo com a fonte dele do Antigo Testamento. Porque Paulo usou a fonte grega e nossa Bíblia usou a fonte hebraica para traduzir. Então você vai ter essa variação, tá bom? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Septuaginta era melhor, por isso que Paulo usou? Não, ela era útil, dava para usar. Então você vê que é legal isso, né? Então as citações que vinham da Septuaginta demonstram que ela tinha parece que às vezes até os apóstolos fazem uma correção de alguma interpretação que tinha sido feita erroneamente, mas elas eram úteis, de modo geral elas eram úteis, não que elas eram melhores, mas como que ele ia citar, né? Ele iria inventar uma tradução? Ele ia fazer uma tradução ali na hora, né, do hebraico para o grego, então ele preferiu usar a Septuaginta, não é 100% das vezes, mas muitas citações aconteceram isso, tá bom? Outra coisa, depois do século I, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, então você teve uma rejeição da parte dos judeus e da parte de muitas pessoas em relação à Septuaginta, porque ela possuía muitos problemas, por assim dizer. Então os judeus, então você tem lá a criação dela, 300 a 100 a.C. 100 depois de Cristo, você começa a ter uma resistência com relação à Septuaginta. Muitas pessoas, muitos judeus, eles começam a falar, cara, tem muito problema aqui, tem muitos erros. E aí eles começaram, os próprios judeus, fazerem algumas novas Septuagintas. Eles mesmos, os judeus, começaram a fazer algumas revisões, fazer uma crítica em cima da Septuaginta e criar uma nova, uma Septuaginta melhorada, por assim dizer. Então ela foi resistida depois de um tempo, ali depois do século I. E aí, depois de Cristo, tá? Século I depois de Cristo. E, para finalizar, qual é a importância da LXX? Qual que é a importância da Septuaginta para nós? Algumas pessoas vão falar várias coisas, mas a única coisa que eu, de fato, cito muito importante da Septuaginta, você pode comentar aí embaixo algumas coisas a mais, é que você tem uma tradução de uma linguagem hebraica, que é difícil, né, você interpretar. Você não tinha naquela época o dicionário ou recursos como nós temos hoje, né? Então você tinha lá o Antigo Testamento em hebraico, com algumas dificuldades que os tradutores chegam hoje no texto hebraico e falam, cara, o que isso quer dizer, né? Talvez você vai ter alguma dificuldade ali
gramatical. Quando você tem uma outra tradução, como é o grego, datando aquela época, pessoas que viviam com os judeus, eles poderiam até mesmo perguntar para outras pessoas, ou mesmo sendo os tradutores sendo judeus, quando eles fazem, os tradutores da Septuaginta sendo judeus, quando eles fazem a tradução do hebraico para o grego, eles estão passando uma nuance que quem estuda grego vai conseguir compreender melhor tanto o grego quanto o hebraico. Então, você ter uma tradução de um idioma te ajuda muito na hora de você trabalhar tanto com um idioma quanto com o outro. Se você pega, por exemplo, uma Bíblia em inglês, aí você pega uma tradução em espanhol, uma tradução em alemão, quando você chega numa passagem difícil do inglês, você em português, você sabe alemão, espanhol, você consegue juntar as informações e fazer uma tradução melhor. Então, o fato deles terem trabalhado o grego em cima do hebraico ajudou os tradutores, a quem fez dicionário, a quem interpreta, até mesmo os tradutores do próprio hebraico a entenderem melhor o Antigo Testamento. Então teve um grande valor linguístico. Primeiramente teve um grande valor linguístico porque quem estava lá perto, naquela época, entendeu que aquela passagem em hebraico significava aquilo ali e tal. Isso foi um trabalho muito importante, então crucial. E de outros pontos também, que pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus. Então, muitas pessoas, pelo grego, começaram a ter acesso à palavra de Deus. Então, basicamente, de uma forma resumida, mas ainda ficou longo, né? Basicamente, essa é a Septuaginta, a história da Septuaginta, de uma forma simples, até porque eu sou um burro com iniciativa, né? Então eu vou saber, o que eu aprendi até hoje é isso. Então eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisa. Somem comigo aí embaixo, né? Tem muitas pessoas aqui que entendem muito do assunto. Comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu posso fazer um vídeo melhorado, né? Um mais elaborado para aqueles que precisam disso também. Gostou? Considere ser um membro, tá? Tem vídeo só para membros aqui exclusivo. Você vai ajudar o canal se tornando um membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Vejo vocês.